Vamos nessa, pessoal. Paulo, poxa, super bem-vindo aí. Eu já estava fazendo a introdução antes, né? Tá? E para explicar aí que nosso objetivo hoje é te conhecer, entender um pouco mais aí o teu perfil, para que o pessoal consiga te localizar dentro da rede da Accelerated e possa agendar mentorias com você. Então, a gente vai conhecer um pouco da tua história, a gente vai conhecer aí tuas skills, para que o Perfeito. pessoal consiga depois trocar ideias com você, para que você possa ajudar nas startups e nas DAOs. Bacana? Não, bacana. Quanto tempo, Thiago, a gente fala? Vamos fluindo aí, até você cansar. Não, eu cansar vai virar noite, mas vamos lá. Não, não, normalmente a gente faz no máximo 1 hora, Tá bom, tá? Não faz então, mais do que isso, não. Tá? Mas a beleza. gente vai vendo o que faz sentido, se tem dúvida de pessoal, enfim, tá? Então é isso, pessoal. Vamos conhecer o Paulo aí. Eu já conheço bastante coisa do Paulo, então, enfim. Tranquilo. Mas vai ser legal para a gente aprofundar e descobrir coisas novas aí. Paulo, vamos começar o seguinte: antes da gente falar aí o que você faz hoje, vamos tentar achar aí do momento mais longínquo que tem aí para trás e puxar um pequeno histórico de coisas que você acha relevante compartilhar. Coisas que você já fez aí e a gente vai aprofundando. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Paulo Vitor Carnelos, tenho 55 anos, casados, 2 filhos. Tem algumas coisas que o Thiago não sabe. Eu tenho dupla cidadania, sou italiano e brasileiro, tá? Tenho um inglês fluente. E no início da minha carreira, vamos dizer que lá pela década de 80, eu comecei a. Lá não se chamava startup, mas foi a minha primeira experiência empreendedora, que nessa época eu juntei com alguns amigos, a gente montou uma pequena empresa de silkscreen, que a gente fazia gravação em camiseta. Nós começamos a ter a primeira experiência de empreendedor nessa década de 80, tá? Que é onde se falava muito de abrir empresa, né? Ali a gente já começou a ter contato aos meus 16, 17, né? Quando eu estava com 17 anos, a gente estava vendendo muita coisa. Eu lembro que eu tinha uns primos meus e eu já estava ganhando mais dinheiro que eles. Aí chegou um momento que a gente tinha que ser emancipado e estava chegando a época do exército. Aí os pais das antigas que não tinham uma boa visão decidiu, falou, não, agora vocês vão estudar, vão parar de brincar, porque até então eles achavam que era uma brincadeira, né? E a gente acabou interrompendo esse ciclo de empreendedorismo. Aí os meus amigos eram publicitários, desenhavam bem, tinha um amigo meu que vendia muito, cada um seguia o seu caminho. Aí eu segui o caminho de ir trabalhar no meu primeiro emprego. Como eu tinha amigos publicitários, eu fui trabalhar numa empresa como arte finalista, tive todo esse conhecimento de desenvolvimento de produto real, tá? Aí eu aprendi todo o ciclo de desenvolvimento de produto como estagiário numa empresa de autopeça e rolamento, então eu tive contato de como fazer embalagem, como funcionava esse processo. A partir dali eu entrei na faculdade, fui fazer um curso de economia, é, fui indo para a área de marketing, então eu fui fazer meu estágio na American Express, fiquei um bom período lá, com grandes professores, tá, que eram uma elite que tinha na época lá, trabalhando na American Express, são caras renomados que estão hoje no mercado, tá, muitos conhecedores de marketing, foi uma escola para mim, tá, aprendendo, era uma multinacional, eu na década de 89, trabalhando lá, conhecendo tudo que é de mais moderno que tinha na época. Aí eu fui trabalhar numa outra empresa chamada GSI, que era da Gerdau junto com a IBM, para vender alguns produtos, também trabalhando na área de marketing. Aí fui seguindo a carreira. Aí eu fui morar no exterior, morei 2 anos na Inglaterra, trabalhei por lá, fiz algumas atividades junto com um pessoal que levou assim, são circunstâncias da vida. Eu cruzei com um pessoal de teatro lá na Inglaterra, eles conseguiram uma verba do governo e fizeram uma peça teatral e eu ajudei eles a fazer um material de marketing para divulgação e etc, porque como eu era de marketing eu tive muita facilidade. Aí eu fui trabalhar, depois de lá eu voltei, fui trabalhar numa empresa de software que vendia videogames. Quem é da época dos videogames, grande parte dos videogames
Eu trabalhei no time responsável por trazerem no Brasil, que é a Abra Software. A gente trouxe muito videogame da LucasArts, da própria Electronic Arts e etc. Aí minha carreira toda foi em desenvolvimento de produto. Aí eu fui tendo contato com a área de TI, tá? Eu fui tendo muito contato com a área de TI. Aí eu tive uma passagem por uma editora, que era a editora da PC Magazine, trabalhei numa distribuidora, fui chamado para trabalhar na Electronic Arts como gerente de produto, desenvolvi, lancei vários produtos da Electronic Arts, FIFA, Need for Speed, entre outros, tá? Fui para a Mattel também, por causa da minha passagem na Electronic Arts, eu fui parar na Mattel. Na Mattel também, desenvolvendo a área de produto, tanto na Electronic Arts como na Mattel. Electronic Arts eu podia chamar que era uma startup, eu fui a terceira pessoa a ser contratada, o presidente, secretário e eu. Então eu ajudei a começar a operação do zero. Então na Electronic Arts foi uma experiência real de uma startup, já com capital, né? Então foi desde o zero, tá? Só que tinha muito capital, então as coisas ficam muito fáceis, né? Quando você tem capital, tudo fica fácil de fazer. Aí, devido a esse sucesso na Electronic Arts, a Mattel quis montar uma operação de CD-ROM lá, de videogame, me chamou para ir para a Mattel, também montei a operação do zero para eles. Aí da Mattel eu montei uma operação para um amigo meu que ele tinha de gravação a laser, né? Que era uma empresa que era do filho do dono da Tramontina, aí chamada Só Marcas. Aí lá eu tive esse contato também de começar uma operação praticamente do zero. Aí eu tive passagem também por outras empresas, por uma farmacêutica chamada AstraZeneca, até que eu mudei. Aí eu estava com 40 anos de idade e vi que a área de marketing para mim já não estava dando mais, eu estava muito velho. E aí eu tive que fazer uma coisa que no mundo de startup é chamado pivotar. Eu pivotei a minha carreira. Eu vi que não estava dando certo a minha carreira na área de marketing, eu pivotei para a área de TI. E aí eu fui trabalhar numa fábrica de software durante 7 anos, me aprofundando em conhecimentos de tecnologia, aonde eu, em paralelo, óbvio, né, com aquele veio empreendedor que vinha, eu, juntamente com a minha esposa, eu montei uma empresa com ela, só que é uma empresa de um outro ramo, é uma representação, tá? Então eu estou com uma representação de motores, né, que ela era do segmento elétrico, então a gente tem uma representação da WEG Motores, então a gente está com uma empresa, né, diria que é uma startup aqui, de representação, onde a gente atua numa região específica que a gente conquistou, então a gente está atuando lá. Em paralelo, eu fiquei nessa empresa de fábrica de software, aí eu comecei a prestar consultoria, fui chamada para trabalhar numa consultoria na Vivara, onde eu tive um conhecimento muito amplo no ramo de joias, etc. Fui para o segmento bancário, que é a Super Digital, uma startup do Banco Santander, que é onde eu estava até pouco tempo atrás. E atualmente eu estou trabalhando numa empresa de cibersegurança, tá, chamada Cloud Target. Essa minha carreira toda, onde eu vim passando, eu fui trabalhando todo esse meu conhecimento, então eu fiz faculdade de Ciências Econômicas, fiz uma pós-graduação, Planejamento e Controle Empresarial, fiz um MBA na FGV, e aí nesse meio tempo eu comecei a trabalhar em comunidades, fazendo alguns trabalhos voluntários, né, fiz alguns trabalhos de mentoria na Fiesp, em alguns hackathons, ajudando o pessoal a consolidar, né, os planos de negócio, de startup, ajudando tanto na parte de marketing, na parte financeira e na parte de desenvolvimento de software, né. Fiz um período de mentoria na Singularity University, quando eles têm um capítulo aqui em São Paulo, né? Eu tenho um contato ainda com o pessoal. Eu fiz um trabalho voluntário, tudo isso antes da pandemia. Também fui community manager do Google Business Group, onde a gente fazia vários eventos, tá? E nessas andanças de eventos, hackathon e mentoria, tanto para IBM e etc., eu estava fazendo uma mentoria na Campus Party, onde eu conheci o Thiago.
E aí eu comecei a me aproximar muito do Thiago no circuito startup e comecei a fazer um trabalho voluntário com ele também, fazendo uma parte de mentoria em vários eventos dele. E aí eu participei de um mega evento da IBM, alguns mega eventos, o Blue Hack, que é um evento que eles faziam em Campinas para ajudar essa parte de mentoria para o pessoal que estava desenvolvendo software. Então, como eu fiz eu pivotei da área de marketing para a área de TI, eu trouxe uma bagagem muito grande da área de negócios, né, que é a expectativa do como sendo o cliente, né, o que o cliente imagina, né, e podendo fazer a interface com a área de TI, porque eu tive amplo conhecimento em desenvolvimento do software. Nessa fábrica, a gente desenvolvia softwares do zero, então eu senti realmente essa dificuldade, né, por isso que eu fiz uma imersão lá, fiquei nessa mesma empresa durante 7 anos, aprendendo bastante a parte de gerenciamento de projetos, e não sendo técnico, programador, mas sim liderando times, entendendo como que o processo flui, aprendendo a fazer prototipagem, entendendo a importância de você evitar despesas, né, sem saber o que esperar do produto final. Então foi uma aula que eu tive nessa fábrica de software, e quando me aproximei do Thiago, eu complementei muitas informações que o Thiago traz com os eventos dele, né? O conhecimento do Thiago é muito grande, né? Me ajudou bastante também complementar uma área que estava um pouco nebulosa, né? Que eu tinha umas dúvidas, e fazendo um trabalho com o Thiago, aprendendo com o Thiago também, complementou muito a minha visão, né? De startup, onde a gente começa a ter essa junção da área de negócio, a área de TI e um framework que auxilia muito, né? E aí no próprio Google Business Group a gente começou a aplicar muita coisa relacionada a startup, como o Design Sprint, várias metodologias do Google a gente aplicava nos eventos do GBG, do Google Business Group. Então a gente fazia muitos meetups. Quem não conhece o que é meetup, é uma forma de você trabalhar comunidades, é um software, né, que você se registra nele, e ali várias comunidades postam os eventos que estão promovendo. A grande maioria dos eventos são gratuitos, né, no meetup geralmente a grande maioria é gratuita. Aí a gente ia, arrumava o local, gerenciava, chamava os convidados, criava os eventos, aonde a gente contribuía com o desenvolvimento. Então nós criamos um evento chamado Startup Jam, onde a gente levou 43 startups, nós auxiliamos no desenvolvimento delas, né? Isso sem custo nenhum, né, na época, porque eram trabalhos voluntários, a gente ajudava eles tirando dúvidas tecnológicas, então eram várias sessões onde a gente levava especialistas na área de Android, Grow Hacking, etc., para ajudar as startups a tirarem dúvidas. E nessa trajetória toda, eu percebi que o grande ponto aí que eu estava conseguindo ajudar as startups era muito no lado da formação dela, né, do produto, a formação, como que ele transforma a ideia num produto, né? Qual o caminho que ele tem que percorrer, evitar de gastar dinheiro com coisas da moda, né, modinhas e etc, né? Quer dizer, o cara ter um foco melhor, ajudava ele a ter um foco melhor na realização do produto dele, né? Ele ter o entendimento qual a jornada dele para chegar no produto final, principalmente que eu construí vários produtos, né, junto aos clientes que eu trabalhava nessa fábrica de software, né? A gente trabalhava com grandes empresas que buscavam soluções que elas não encontravam no mercado, e a gente tinha que construir do zero. E aí era uma coisa um pouco mais fácil, porque eles tinham grana, eram multinacionais. Então a gente trabalhava com um projeto de R$ 1 milhão para construir um software e etc., que esse que é um custo de um software, 1 milhão, 1 milhão e meio, né? Essas empresas tinham isso para investir, né, na construção de um software. Mas quando você pega uma startup, o cara pensa que com 5, 10 mil ele resolve o problema dele, entendeu? Quando quer fazer uma aplicação parruda e etc., que possa ter escalabilidade, atender vários clientes.
Então é isso que eu auxilio as empresas, ponho eles no pé no chão, né? Para eles entenderem qual é a jornada, qual é o processo, e aí entrou o período que eu fiquei com o próprio Tiago, onde eu aprimorei muito esse conhecimento em termos de ele saber se ele tem um negócio em mãos primeiro, né? Validar o negócio dele antes dele sair codando e gastando dinheiro na construção do software dele. E a partir do momento que a pessoa já sabe, já tem essa validação, eu consigo explicar como que ele faz o processo que é muito importante para ele economizar dinheiro, que é uma especificação do produto dele, né? Que a gente fala como que eu escrevo um escopo de produto, E né? Paulo, Oi, a gente, vou pegar esse teu gancho aí, só pra gente finalizar as etapas, né? tá? Da etapa aí da tua história, de apresentação, a gente vai entrar agora em dicas, insights para o pessoal, tá? E Pode, aí pode. conecta aí com as tuas skills também. Mas aí só para fechar essa tua etapa aí de apresentação, muito bacana, pessoal. Vocês podem aproveitar as mentorias com o Paulo, porque, como vocês viram, ele passou em um monte de lugar, teve um monte de experiência bacana. Então, legal saber que tu aprendeu também conosco no processo aqui. A gente também sempre aprendeu contigo aí. Todas as participações que tu faz nos eventos, nas mentorias aqui, sempre agrega muito. Então, muito bom que você está aí conosco nesse processo aí. E o Paulo, ele já estava aqui na Accelerated no grupo Gênesis, né? Bem no comecinho. Agora a gente está indo, a gente considera que a gente saiu da etapa 0 e agora a gente está na versão 0.5. Então, desde lá dos primeiros papos, a gente conseguiu avançar bastante aqui na Accelerated, né? Tem muita coisa ainda por fazer, mas aí o Paulo já estava desde o início aqui conosco. Então é isso, Paulo. É só para fechar aí essa primeira etapa. Não sei se alguém tem alguma dúvida aí do processo anterior do Paulo, e a gente agora vai para o atual, para a gente compartilhar alguns insights aí. Aí, Paulo, vamos fazer o seguinte: eu vou te trazendo perguntas. E aí a ideia é seguir em cima dessas perguntas aí para poder trazer dicas pro pessoal, tá? Sem problema. Vamos lá. E a gente vai construindo, pode construindo uma linha de raciocínio, desenvolvendo da maneira que você achar aí mais pertinente, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte: nesse processo, se você fosse destacar assim, quais são os três principais erros que o pessoal comete quando está construindo uma startup? Que erros são esses na sua visão? Ele achar que o produto dele resolve a dor que ele está trabalhando sem ele pesquisar, ele ir no achismo dele. A outra é se apaixonar pelo produto, né? A pessoa acaba se apaixonando pelo produto dela e não escuta ninguém, que esse que é um dos erros também que leva o cara a gastar muito dinheiro, né? E o outro é o cara sair codando, né, sem validar o mercado, né, do que ele quer atingir. Acho que esses daí são os pontos aí que eu acredito que são os maiores erros. Aí vamos pegar o primeiro, vamos destrinchar aí. O que você acha que acontece do pessoal focar muito em trabalhar em cima de hipóteses e menos de interação com o cliente? É que o cara sai de uma ideia dele, né, e ele acredita demais na ideia dele e começa a pôr todo um esforço muito grande nessa ideia sem antes mesmo descobrir se existe mercado para comprar, né? Então ele sacrifica muito na largada, né? E aí ele começa a entrar numa crise, né? Na sequência, porque começa a dar tudo errado, né? Que é uma sequência, né? Então eu vi casos de cara já construir o produto, né? E querer buscar investidor com o produto pronto. Aí todo mundo olha e fala, cara, mas isso aí não, cara, não resolve nada. E aí ele fala, não, mas resolve isso, isso. Não, resolve para você, mas para a gente isso não agrega valor, entendeu? Então acontece muito disso. Bacana. Aí qual foi o segundo que você falou ali? Já até esqueci. Que é o cara amar o produto dele, né? Ele se Ah, ficar apaixonar pelo pegado. produto. Ele fica Ah, apegado e ele não escuta conselho de ninguém. Ele acha que não, que o produto dele é perfeito, que é lindo, maravilhoso o produto, né?
E ele se apaixona pelo produto. E aí, uma vez que ele se apaixona, ele não consegue enxergar as outras possibilidades que o produto dele pode ter. Eu vou citar alguns exemplos. Eu ajudei a construir um produto para um amigo meu, era um produto excelente. Ele se apaixonou tanto por o produto estava bom, estava funcionando, tinha mercado, só que ele quis fazer um formato de cobrança e ele não abria a mão disso. Ele achava que o formato de cobrança dele estava correto. E aí ele perdia mercado porque todo mundo achava caro isso, entendeu? A forma que ele estava cobrando e tal, e ele não quis mudar, não quis pivotar e acabou morrendo com um produto excelente, tá? O produto dele era excelente, tinha uma flexibilidade e tudo, e ele se apaixonou tanto pelo produto que ele não escutava ninguém mais. Todo mundo falando, cara, tem um outro caminho, faz aqui e tal, ele não escutava e acabou morrendo com o investimento todo do produto. Entendi. E aí, qual que era a terceira dificuldade que você mapeou? Terceira dificuldade que eu falei foi que o cara não validar o produto, né? Ele não ter a validação de mercado do produto antes. Então, ele achar que ele já tem ali o pote de ouro em mãos, né? Ele não vai fazer o caminho de uma prototipagem, etc. Ele pega o produto pronto e já acha que vai vender. Não, ele tem que fazer uma validação. E o fato do cara já achar que ele já sabe tudo também é um outro erro, né? Querer já fabricar o produto e sair vendendo, né? Sem antes Bem, fazer uma ideia de mercado. aham. E aí, qual que são caminhos de validação? O que você acha que a pessoa pode fazer aí para ampliar a validação no negócio dele? Então, eu acho que assim, dependendo do produto dele, né, ele vai ter que fazer alguns testes de hipóteses, testes de mercado. Então, ele tem que passar por uma fase que o pessoal chama, né, até antes dele prototipar, ele pode simular a existência do mercado dele. Vou dar um exemplo, se ele vai fazer alguma coisa de delivery e tudo, ele não precisa criar um app, alguma coisa, ele pode validar fazendo tudo manualmente para ver se existe mercado, né? Vamos validar isso, eu vou fazer a entrega de um produto, vou fazer alguma coisa. Então ele faz isso tudo manualmente, ou numa planilha Excel, ou cria uma mecânica, vai receber um telefonema, tudo sem gastar dinheiro e tenta simular uma hipótese do produto dele e tenta validar o que as pessoas achariam desse tipo de serviço que ele está fazendo. Aí ele começa a validar e começa a pesquisar, perguntar, ver o que a pessoa acha, se aquilo realmente está resolvendo o problema. Aí ele começa a desenhar o produto dele, seguindo uma etapa de validação, se o mercado existe mesmo, se ele até consegue vender ali, que seja uma, duas unidades, e alguém vê valor agregado a isso, né? E aí ele começa a entrar na esteira aí de realmente fazer uma prototipagem, validar realmente com um protótipo, e aí ele vai usando ferramentas que ele pode seguir em várias etapas. Ele pode usar uma prototipagem, nem que ele faça apresentação em PowerPoint, cria um protótipo no PowerPoint, ou usa uma outra ferramenta, né, o Marvel, ou usa algumas outras ferramentas um pouco melhor, que simulam bastante, até ele chegar ao momento que ele consegue fazer um escopo, ter uma equipe para começar a desenvolver, porque aí ele já passa por toda uma etapa de validação, né? Ele vê o entendimento todo que ele tem, né, ao redor do produto, serviço que ele quer, na hora que ele tem a compreensão total, conhece o mercado, já está inserido no mercado, sabe como que vai vender e tudo mais, aí sim ele parte para o desenvolvimento, né? São várias etapas, né? Eu simplifiquei, mas acho que deu para dar uma ideia, né? São várias etapas que têm que ser seguidas antes de desenvolver, né? Uhum. Não, perfeito. E aí, tem uma coisa bacana que de vez em quando você fala ali com o pessoal na mentoria, que é em relação na etapa de MVP, né, de descoberta de solução, que é o processo de utilização de ferramentas de construção de software, seja no code, low code, para facilitar esse processo inicial, né?
e que muita gente desconhece, acha que precisa já partir para o desenvolvimento e gasta muito tempo escrevendo código, enfim. Fala um pouquinho para a gente sobre esse processo aí de construção de MVP, no code, low code. Você tem várias formas. Você pode fazer a forma mais simples, que é usar um PowerPoint. Você pode usar. Você pode fazer telinhas, desenhar telinhas no PowerPoint e depois linkar elas. Pode pôr um botão linkando a outra tela e simular isso. Então você consegue fazer uma brincadeira no seu software. Você pode baixar um aplicativo chamado Marvel. O Marvel permite que você faça até desenho em folha de papel. Você pode desenhar à mão, né? O próprio Marvel te dá uma possibilidade, ou até mesmo fazer telas mais sofisticadas no Marvel. Pegar, fazer até no PowerPoint, tirar foto da tela ou subir, carregar a tela, ele fica bem mais próximo do real. Pode usar outros softwares mais apropriados, que é o que tem o Ashuri, tem vários outros aí que tem no mercado, né? Software de prototipagem, a Adobe tem alguns, tem vários grátis também, que você pode deixar uma prototipagem próximo do real, e até as pessoas que vão validar acham que o software está pronto, tá? Ele só não está gravando no banco de dados e fazendo as operações, as transações, mas você simula bem, tá? E hoje, muita coisa também você consegue substituir por chatbot, né? E aí já diminui a necessidade de programador, né? Quando você usa chatbot, você mesmo resolve o problema. Eu tive um projeto num cliente que eles faziam vendas por WhatsApp, entendeu? Então, assim, não necessariamente você precisa imaginar, você tem que construir um aplicativo, gastar uma fortuna. Vai depender do seu ramo de atividade, por isso que a importância é de validar e prototipar, porque às vezes você não, para o seu tipo de negócio, não precisa de um aplicativo, um chatbot daria conta, uma outra solução daria conta. As pessoas acham que aplicativo resolve todos os problemas, e às vezes não. É mais um aplicativo, é mais uma dor de cabeça que você vai ter, porque o aplicativo, dependendo se você vai construir ele em lojas, né, da Apple Store e do Google, você quer construir aplicativo nativo. Eu vejo startups querendo construir aplicativos nativos. Cara, isso para uma startup é um gasto muito alto. Você tem que ter uma equipe especializada em iOS, uma equipe especializada em Android, sempre tem que ficar atualizando o sistema. Então, assim, se a pessoa não é conhecedora, né, desse desenvolvimento de software e etc., ela vai acabar caindo nessa armadilha, né, de achar que era tudo muito simples, mas quando chega na hora ela vai começar a entender que necessita atualização, que necessita um monte de despesas adicionais que ela não tinha nem imaginado, né? Então seria basicamente isso. A gente sempre costuma passar para o pessoal que desenvolvimento de software não necessariamente é para startup early stage sem capital. Mesmo que a equipe até tenha um dev, não é recomendado que esse dev pare para escrever o software do zero, porque já tem tanta coisa pronta que ele pode se valer para juntar as peças e criar uma solução, porque o foco da startup não é criar uma solução robusta, isso o pessoal confunde. O foco da startup é validar premissas, validar hipóteses, para depois estruturar uma operação melhor, um produto melhor, para depois começar a crescer. E o pessoal quer pular essa etapa de aprendizado com o cliente barra usuário, né? E já pensa em divulgar, já quer crescer, já quer criar a versão final dela. Então, pessoal, tu vai criar o software mesmo, do zero, depois que tu levanta lá uma rodada, Seed ou Series A. Então, muitas startups aí que vocês veem grandão, que tem um baita software, o pessoal só foi criar o software dele do zero mesmo, quando ele estava nos estágios mais avançados, porque ele tinha recurso para bancar uma equipe. Para você fazer o software do zero, você vai precisar de um time, entendeu? Então, só esse processo de ter que dar manutenção no que você fez, para uma startup que só tem um dev, para construir esse software é um problema, para acompanhar a evolução dele é um outro problema. Então, a gente nem recomenda começar desenvolvendo dessa maneira, né? Foca em atender pessoas da forma mais simples possível,
com os recursos que tem na mão, cria uma tese de negócio escalável para depois levantar capital, chutar uma operação e começar a crescer. É mais ou menos nessa linha aí, né, Paulo? Sim, sim. Principalmente que a jornada da startup, ela reescreve o código no mínimo 3 vezes, né? Ela vai reescrever o código várias vezes. Então, assim, ela tem que começar com o que funciona, entendeu? Se um chatbot funciona, um low code é não precisar de programador, é drag and drop, você arrasta e monta, igual quando você monta um chatbot, você não precisa de programador, isso já é o suficiente para começar, porque não vai ser a linguagem definitiva da sua startup, esse que é o problema. Então, quando o cara se apaixona pelo produto, ele quer fazer na linguagem mais avançada, usar o que tem de mais moderno e tudo, e acaba caindo nessa armadilha, porque vai ter que reescrever, não tem saída, o código fica obsoleto, a tecnologia avança, muda muito rápido, então a gente tem que entender o seguinte, que nessa fase, o funcionou, já está no lucro, não precisa entender se está usando a linguagem A, B ou C. A melhor linguagem é aquela que funciona, então se você usou uma coisa low code e funcionou, usou um chatbot e funcionou, perfeito, vai para frente, vai validando, vai vendendo e vai arrumando conforme vai entrando o capital. Aí você entrou numa rodada, vem um investimento, aí você foca realmente no desenvolvimento, mas aí você já vai estar num outro estágio bem mais, né, aprimorado da sua ferramenta, né? Você já vai estar sabendo o que está valendo a pena programar ou não. Essa experiência ela é muito válida nesse momento. Eu que trabalho em fábrica de software e passei por muito disso, Thiago, a gente percebeu muito disso, entendeu? Que realmente, mesmo fazendo software para as empresas, muitas vezes depois lá na frente tinha que reescrever porque mudou. Né? A arquitetura, você bola uma arquitetura para subir um sobrado, aí o cara descobre que o mercado é muito maior do que ele imaginava, ele tem que subir um prédio, aí a estrutura não está pronta, ele tem que reescrever. É legal você falar aí do sobrado e prédio, porque eu uso uma analogia similar a isso. Eu uso o seguinte, imagina que você vai ter uma sede da tua startup, tá? E aí você e 3 fundadores. Onde que vai ser a sede? Na casa de vocês. Vocês vão gastar o mínimo possível. Você não precisa pegar um escritório e, sei lá, de grande para ficar 3 pessoas. Não tem sentido isso. Aí, à medida que essa organização vai avançando, depois você pega uma sala, depois você pega mais salas, depois você pega um andar, depois o teu espaço físico, a tua sede, ela vai acompanhando o crescimento da organização. Tá? Isso para uma organização ali que precisa juntar o pessoal fisicamente. Né? Só que o pessoal não entende isso no software, porque é a mesma lógica. Você não precisa começar construindo um software para 1 milhão de pessoas. Você não vai ter 1 milhão de pessoas agora, entendeu? Você vai construir software para ter os primeiros clientes, para validar uma hipótese. E tudo que você fizer de forma mais ágil para resolver essa etapa, perfeito. Não adianta tentar criar uma solução robusta nas etapas iniciais, porque vai ser descoberta muita coisa e esse software vai mudar muito. É como se fosse uma startup que só tem os founders e fala assim, a gente precisa ter uma sede. Vamos alugar um galpão para ser a sede da nossa startup. Isso tem 3 pessoas, não tem sentido, entendeu? É isso que o pessoal faz com o software, né? Então, quer criar uma mega solução, escrever tudo do zero, fazer tudo perfeito, o cara não tem nenhum cliente. Calma. Dá um passo para trás, fazer a coisa simples, valida. Tenha em mente que você vai mudar de sede várias vezes, então você vai mudar de software no meio do caminho, à medida que vai validando. E tenta descobrir qual que é o software ótimo para resolver o estágio de negócios da etapa atual. Esse é o papel ali, né? É você criar o software suficiente que vai te levar do ponto A para o ponto B, que é onde você está agora. Do ponto B para o ponto C, vai ser outro software, vai ser outro caminho, vai ser outra rodada de capital, vai ser outra estrutura, entendeu? Então ter essa visão separada por ciclos é fundamental aí para o pessoal. Então bacana aí esse teu insight. Hein? E outro ponto que é muito importante, que aí é um problema para donos de startups, quando não tem time técnico, sócio técnico, ele tem que aprender o mínimo do GitHub para ele guardar o código fonte com ele, né? E saber a diferença entre um cara que vai fazer parte do time dele
e o de uma equipe ou programador mercenário, tá? Esse é o que mais está acontecendo hoje. Então, você ficar refém de programador, tá? O mercado está aquecido e tudo mais, então você acaba tendo esse perigo aí na mão, entendeu? Então, você tem que saber formar o seu time, fugir dos programadores mercenários, entendeu? Você tem que, para isso, você tem que unir seu time, gerar um propósito para eles, perceber se todos estão alinhados com o propósito, porque senão você cai na armadilha de ficar refém de programador, entendeu? Então é um outro ponto quando você entra na área de desenvolvimento que você tem que tomar muito cuidado na formação de time, tá? Então você tem que selecionar bem, tá? Saber contratar bem desenvolvedores, trazer o cara para o seu time, evangelizar ele bem, para você não cair numa armadilha e você perder o controle do código-fonte. Quer dizer, a sua startup pode acabar, né, nesse momento, a partir do momento que saia um desenvolvedor mal intencionado e a sua startup simplesmente acaba se ela está dependendo do código. Então é importante você entender os estágios que você está indo na sua jornada e os riscos que você está enfrentando. Então, um dos pontos é ter um cofre onde você guarda o código-fonte, onde ele é atualizado. Isso seria no próprio GitHub. Você consegue guardar o código-fonte, fazer backups, dar acessos, permissões de acesso para os desenvolvedores, né? E você ser o dono do login e senha, assim como muitos pessoas esquecem, né, que é o próprio domínio do site, que vai gerar o e-mail, arroba, o nome da empresa, se não está no seu nome, né, você, numa eventual briga, numa eventual problema, você acaba perdendo, né, e gerando mais prejuízo. Então, a gente tem que ir do básico, né, que é o registro dos domínios, registro de e-mail e tudo, até a codificação. Você tem que entender esse processo e ter uns pontos, uns checkpoints, se você não está esquecendo, se resguardar a cada momento que você está avançando com a sua startup, você ter o controle desses ativos, né? Isso eu acho que é muito importante, Thiago, também, nessa jornada. Uhum. Não, bacana. E aí, pegando um pouco desse gancho, né? Como é que você vê aí o movimento de DAOs e de código livre? Cara, eu acho que é o futuro, né? Porque assim, a gente começa a ter várias possibilidades, né? A DAO, ela abre, se a internet, né? Ela abriu, né? O mundo para gente, né? De conhecimentos, né? Então a internet, eu diria que ela foi um marco do conhecimento. A minha geração sentiu demais isso. Eu era o cara que ia buscar informação em enciclopédia, né? Eu tinha que ir na Barça consultar. Hoje eu vou com um simples clique na internet eu vejo. E as DAOs hoje, elas vão possibilitar também você contratar com uma facilidade tremenda, né, serviços em qualquer lugar do mundo. Ela está te abrindo. Agora a gente teve uma versão de abertura de informação e agora a gente está tendo uma abertura de mão de obra. A gente vai com a DAO, vai possibilitar a gente realizar tarefas, né, que qualquer pessoa do mundo pode contribuir, né? Essa é uma das, tem várias outras vertentes, eu estou falando uma delas, né? E a DAO ela começa a trabalhar na colaboração. E hoje eu que vim dessa questão de colaboração, de participar de muito de comunidade, de ajudar a propósitos, a DAO ela põe isso na prática, né? Eu posso criar uma DAO, juntar um grupo de pessoas com o mesmo propósito e nascer ali um produto, um serviço, simplesmente a partir de um propósito, coisa que muito tempo atrás não tinha como juntar mentes brilhantes de diversas partes do mundo para, de repente, fazer uma entrega de um produto ou serviço. E a DAO vai proporcionar isso, né, cara? Ela vai conseguir até coordenar as etapas de um projeto, né? Você começa a colocar robôs coordenando, cada um faz um pedaço da tarefa, quando termina, dispara uma outra tarefa, tudo isso
descentralizado, né? Você pode simplesmente criar uma DAO, fazer uma programação nela e ela vira vamos chamar assim, uma fabriquinha que fica disparando tarefas para um monte de gente vai contribuindo e a coisa vai se formando e finalizando, sem ter ali uma pessoa única comandando. A própria Vai ganhando comunidade vida própria, né? vai ganhando vida própria, quer dizer, ela trouxe uma coisa que muito tempo atrás, que é da minha geração, cara, era impossível de imaginar esse tipo de coisa, cara, a coisa sair autônomo. Cara, não tem que ter um chefe, tem que ter alguém mandando. Eu sou dessa geração, entendeu? E o fato de eu estar me atualizando, vendo que o mundo está mudando, que as pessoas estão mudando e me atualizando, que esse é um outro ponto importante, a gente ficar sempre atualizado, entender que as coisas mudaram, elas não vão ser igual antes. Você tem que se adaptar. A gente tem que se adaptar para viver nesse mercado e querer ter empregabilidade e estar aí conquistando o seu espaço, você tem que se adaptar e muito rápido ao que está vindo, às tendências que estão vindo. Por isso que eu participei aqui com o Thiago para entender o que é uma DAO e qual o potencial dela, que é essa auto-organização, né? Sozinho, descentralizado, autônomo. Então você vai poder criar várias coisas que é aquele negócio. Você coloca uma semente e pode surgir várias coisas. Então a gente vai ter que descobrir aquela semente, se era de um fruto, se não era, se era uma árvore. Você só vai descobrir depois que a coisa crescer. Hoje a gente enxerga uma semente. A gente não sabe se vai ser uma árvore, se vai gerar um fruto, se vai gerar uma verdura, o que vai gerar, a gente não sabe. A semente está lá. E aí vai depender das pessoas que foram regando e cuidando e vão transformar aquilo numa outra coisa. Então é isso Bacana. que a gente está no momento, né? Teve um comentário aqui do Vini que falou, Vini é do WTF 3, Vini, seja bem-vindo aí. Recomendo vocês aí, pessoal, que estão aqui, depois entrar ali no Calendar, no canal Calendar, e ver a agenda. Quinta-feira tem uma dinâmica que chama WTF 3, conduzida pelo Vini, que está aqui conosco. Aí ele fez um comentário aqui, este empreendimento, Regen, teve várias fases no modo startup, onde o app foi o último estágio de cocriação. Perfeito, é o que a gente estava falando, né? O app pro final, né? E assim, representou um investimento de R$130 mil. Agora está mudando a chave da Web 2 para a Web 3, virando uma DAO. Legal, perfeito. E aí, pegando esse comentário aqui do Vini, Paulo, fala um pouquinho pra gente aí sobre o Web 3, né? Porque a gente vê muitas startups que chegam aqui pra gente apoiar e que estão com a cabeça ainda da Web 2. Ainda não pegaram esse novo movimento de Web 3. Fala um pouquinho aí o que você entende sobre esse processo aí de transformação aí da web, né? Da 2 para 3. A gente tá migrando, vai ter várias webs, né? Tá tendo vários buzzwords, Web 3, Web 5 também, né? Que eles estão falando que é a junção da 2 com a 3 também. Então, assim, a gente está tendo uma evolução de descentralização. A Web 3, um exemplo bem claro a Web 3 é o próprio Trello Web 3, né, Thiago? Que o D-Work, né? Que é onde você cria tarefas e essas tarefas, ao serem validadas, né, ela vai para a coluna de finalizados, né, você está sempre trabalhando com a sua carteira conectada no Web3, todas as tarefas que você realiza ou atividades, elas podem ser remuneradas em criptomoedas e etc. Essa é uma das várias facetas do Web3, né, que ela possibilita você acessar e contratar pessoas de outros países e remunerar sem ter a necessidade de bancos centralizadores, né? Ela se transforma uma coisa descentralizada. Eu utilizo todos os recursos descentralizados que a Web3 está proporcionando e posso remunerar uma pessoa do outro lado do mundo, né? Sem ter que ficar passando por os sistemas bancários e etc. Simplesmente ela tem uma carteira e eu deposito o dinheiro automaticamente na carteira dela. E aí vão tendo outras atividades relacionadas a essa descentralização. Então, a Web3 ela quebra
a questão da Web 2.0, né, e vai para a descentralização, né, total, que aí você começa a poder criar várias atividades, ter várias interações, né, com criptomoedas também, acho que é uma questão muito interessante. A Web 5, eles estão falando muito mais de autenticação, né, você ser o dono da sua identidade, que é uma outra tendência que tá chegando também, que é um fator importante, né, que é a privacidade de dados, você ser o dono da sua autenticação, né, e na Web 2 você começa a usar software e começa a coletar um monte de informações, você não sabe para que está sendo usado, loga com o Facebook, loga com o Google, com a sua conta e etc. Você faz esse tipo de autenticação, só que você não tem o controle, o domínio dessa autenticação, então essa é uma outra tendência também que está vindo. Então eu acho que a junção dessas tecnologias, elas vão trazer um pouco mais controle para o usuário do que ele vai estar fazendo na internet. E isso que é na minha opinião, que é o que vai vir aí, que vai revolucionar. Bacana. E tem uma coisa que eu acho divertido quando você fala também, quando você tá com o pau no metaverso. Ah, Quando, tá. isso é legal. Acho que pra gente fechar aí, a gente pode falar um pouquinho aí de metaverso também, ter entendimento de metaverso. Ah, tá. Não, é que, na realidade, como que eu vim? A minha carreira foi muito de videogame. Eu trabalhei na Electronic Arts, que é uma das, pelo menos na época que eu estava, era a maior empresa de videogame do mundo. A gente tinha acesso a muita tecnologia na época, tá? Isso eu estou falando aí há alguns anos atrás, tá? Uns 10, 15 anos atrás, eu tive muito contato com essas tecnologias de desenvolvimento de game, né? Que é as plataformas Unity, Unreal e etc. Então, todas as plataformas que eu tenho visto de metaverso, na realidade, o cara está fazendo um videogame, né? Ele usando essas plataformas, né, de videogame. Aqui no Brasil, algumas empresas, né, estão fazendo isso e chamando de metaverso. O metaverso, na realidade, ele só vai conquistar o espaço quando ele conseguir ter um processamento absurdo, né? E aí só poucas empresas terão essa condição, mas hoje está muito distante, porque está tendo uma competição e todo mundo falando que ele tem um metaverso, né? Que ele tem um metaverso. E na realidade ele tem uma plataforma da Unity que ele está colocando pessoas, ele sobe ela, ele vê o custo e ele desliga ela, né? Porque o custo fica absurdo. Então, o que eu estou vendo são coisas isoladas, né? Eu vi por exemplo, uma aplicação, né? Utilizando a tecnologia, né? A tecnologia ela existe, o problema é o processamento, aonde o cara cria simulador para treinar piloto de avião. Então ele vai treinar se o piloto está fazendo toda a verificação dos instrumentos. Então essa tecnologia possibilita, através de vetores e sensores, se ele está esticando a mão o suficiente para encostar no botão, se ele está realmente clicando no botão. Então a simula bem próximo do real, tá? Então para simuladores e etc, já está tendo uma boa aplicação. Agora, o metaverso, onde eu vou encontrar o meu amigo lá e etc., precisa ter um big player que conecta todo mundo e tem uma alta aderência, né? Para todo mundo estar no mesmo ambiente, né, chamado metaverso, e todo mundo se encontrar lá dentro. Isso precisa de um processamento atualmente, né? Com a tecnologia atual, é um processamento absurdo para você ter uma qualidade, uma resolução muito boa, né? Porque você não consegue ter o processamento local, né? Você vai ter que usar servidores, né, para isso. Então seria isso, a minha crítica é que o metaverso ainda não existe, ainda assim como existe só na teoria, né. É, eu costumo ir na linha, tem um artigo, né, da Andreessen Horowitz, que é um VC de fora, bem conhecido, que falou um pouquinho sobre o conceito de metaverso na visão deles, né? Porque
como toda coisa nova, ela vai avançando em conceito. Então, quando ela surge, as pessoas têm uma percepção do que é aquilo, mas à medida que vai avançando, o próprio conceito vai amadurecendo. E existe meio que um senso comum no mercado de observar metaverso como realidade virtual, né? Então, metaverso, você bota o óculos, entra num ambiente ali 3D e isso é metaverso. Então, muitas pessoas percebem assim. Mas eu vou na linha do que o pessoal publicou ali, que o metaverso se estende para além dessa questão da realidade virtual. Então, existe um conjunto de componentes que tem várias características e que entregam a experiência de metaverso, que não é só a questão do 3D, da realidade virtual, né? Então, fica uma dica aí, quem depois quiser dar uma olhada. Eu até tinha colocado no chat aqui em outra call que a gente fez. Se vocês puxarem aqui no histórico do bate-papo desse chat, vai estar ali um vídeo lá do Tim desmembrando um pouco esse artigo. E eu costumei mais por essa linha aí do que só da linha do 3D e do VR, né? O pessoal acha que metaverso é igual a VR. Não, mas metaverso, nos conceitos aí mais avançadinhos, ele é mais abrangente do que a questão do VR. A questão do VR é um aspecto do metaverso. Né? Dá uma olhada ali depois que vocês vão gostar ali de uma forma de entender o que é o metaverso. Eu acho Aí, que. Paulo, Não, só para finalizar, eu acho que depende também muito do processamento. O processamento é que vai dar o norte para o metaverso, entendeu? A tecnologia. É só isso. Sim, sim. O problema todo é processamento, cara, porque os devices hoje que todo mundo tem, não tem capacidade de processamento, vai ter que processar na nuvem. Processar na nuvem é caro atualmente. Não, mas mas Paulo, isso é interessante porque se a gente observar, desde a época desse ponto .com, talvez até antes, sempre que tem uma nova tecnologia e ela é hypada, acontece um desperdício de dinheiro e a construção de projetos equivocados. Isso acontece no metaverso, a gente tem vários casos aí de mentores que trabalham conosco em várias empresas aí que relatam. Isso acontece com DAO, então um monte de DAO sem pé nem cabeça, acontece com novos negócios Web3, tokens que são lançados. Lembra daí da época do ICO? Então, isso é normal, tá? Então, quando começa, tem uma hype, o pessoal mete os pés pelas mãos porque estão descobrindo aplicações, tem gente que se aproveita daquele momento. Então, só que isso depois passa por uma curva e depois estabiliza. Né? Então, me espantaria ver uma nova tecnologia, uma novidade em que o pessoal não faça mau uso. Eu ficaria realmente surpreso se isso acontecesse, entendeu? Então, já espera que o pessoal vai fazer mau uso durante o momento e depois vai estabilizar, né? Aí, Paulão, só para a gente caminhar para o final aí, tá. Tu quer fazer algum adendo, alguma consideração? Eu perguntei lá top 3 dificuldades, né, problemas e falhas. Aí queria pegar aí contigo top 3 insights aí do que as startups podem fazer no seu processo de desenvolvimento para otimizar a construção do negócio. Não, na realidade, assim, as startups elas têm que estar bem atualizadas, né, nas tendências do mercado, né?
porque é ali que está onde que elas vão descobrir realmente o talento delas, né? Não adianta ela vir com uma coisa já muito saturada, porque o caminho dela vai sofrer um pouco mais, né? Então, ela se aproximar dos investidores, entender quais são as tendências, vir com uma gana, com uma vontade, né? Porque é persistência, né? Toda startup vai passar por momentos que, cara, a pessoa pensa, meu, o que eu estou fazendo? Por que eu decidi? E depois ela descobre o caminho dela. Então ela vai ter que ter resiliência, né? Eu diria que a palavra é resiliência, tá? Vai passar por momentos aí que a pessoa pensa em desistir, né? Jogar tudo para o alto, e depois a startup ela pega corpo e aí começa a crescer. Eu tenho uns 2 amigos meus que montaram startups que passaram exatamente por esse processo, tá? E hoje já estão ficando startups bem conhecidas no mercado, né? Bem passando por todo esse processo, tá? Que era para resolver uma dor. Eu até posso citar, uma delas é Quero Quitar, é um amigo meu de infância, tá? Ele percebeu uma dor que era a renegociação de dívida. Ele fez um modelo, testou, não começou com a melhor linguagem do mundo, começou a validar o processo, começou a girar, começou a contratar equipes e etc. E hoje virou uma empresa bem grande, entendeu? Está atuando aí, pegando parcerias com bancos renomados e tudo mais, e a empresa dele só está crescendo. Eu tenho uma outra também, que é de um ex-chefe meu, que ele criou, chama Lend-me, que é uma de empréstimos. Ele é um cara muito bom, né, do mercado financeiro. Ele criou uma startup onde você entrega um imóvel seu como garantia e ele te dá empréstimos a juro bem mais baixo que o mercado, né? Começou também para poder girar e tudo mais, e agora está crescendo também. Então, assim, eu cito 2 que passaram por momentos aí que tiveram dificuldades, né? E agora estão buscando investimentos, passando já por várias rodadas de investimento e estão crescendo. Então, eu diria a palavra resiliência, tá? Que é a dica que eu dou. Tá bom, bacana. Paulão, super bem-vindo aí. Obrigado. Tem bastante experiência para compartilhar com o pessoal, bacana. Aí, aproveitando aí e divulgando aí nossa agenda, né? Também está conosco na sala aí a Dani. A Dani tem uma atividade aqui que é o Início Empreendedor. Toda segunda-feira ela recebe um convidado compartilhando suas experiências, né? Então, segunda-feira aí. Segunda também tá mudando para quinta, né, Dani? Acho que alguns vão ser na quinta também. E aí, no canal de Calendar, pessoal, vocês conseguem verificar as próximas atividades. WTF 3, Início Empreendedor, Start Impact, as mentorias abertas. Tem bastante coisa acontecendo aí. Então, quero convidá-los aí para participar das próximas atividades. Bacana? Dá uma olhada ali em Calendar. Amanhã tem bastante coisa acontecendo. Tem mentoria de captação de investimento, tem mentoria de pitch. Amanhã tem pitch para investidor também. Então, participa aí conosco. Bacana, pessoal? Paulão, bom te receber aí hoje. A gente se Obrigado. encontra aí nas nossas próximas atividades.